Vamos falar de fofura? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre esse drama bem família, muito fofinho, que provavelmente vai tirar aí uma ou duas lágrimas de quem assistir. E o filme que eu tô falando você já sabe porque você leu no título, é o Extraordinário. Extraordinário é a adaptação de um livro que leva o mesmo nome e que foi lançado em 2012. Ele é parte de um universo que ainda conta com outros vários livros e ao contrário do que parece, não é uma história triste, nem muito pesada. Extraordinário, inclusive, é literatura infantil, caso alguém aqui se interesse e ainda não tenha visto nada sobre o livro. Nessa adaptação a gente tem o Jacob Tremblay como o Auggie, que é o protagonista, a Julia Roberts e o Owen Wilson como os pais dele, e a Sônia Braga tem uma aparição relâmpago como avó. A aparição dela acontece em uma única cena e ela conversa com a Via, que é a irmã do Auggie. Bom, Extraordinário é escancaradamente um filme pra família. Ele é leve, ele tem uma mensagem bastante clara e bem explícita, e é um filme muito simples, bem facinho de ser digerido. Um blockbuster, e como todo bom blockbuster, ele vai usar os maiores clichês e as maiores trapaças para conseguir extrair de você os sentimentos que ele espera. Então se você for assistir, fica sabendo que você vai ser chantageado emocionalmente o tempo inteiro. Na sessão que eu fui, por exemplo, não saiu uma pessoa sem fungar no final da sessão. Extraordinário também não é um filme necessariamente pra gente ver no cinema, tá? Mas eu recomendo muito que você veja nas telonas ou nas telinhas em algum momento da sua vida. Eu acho que ele tem uma mensagem muito fofinha e muito bacana, especialmente importante para os tempos que a gente vive hoje em dia. E agora, sem enrolar mais, vamos para a história do filme? Mas, antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like para eu saber. E comenta aí, você já foi ver? Você curtiu? Você leu o livro? O que você acha de Extraordinário? Me conta aí, vamos bater um papo. Resumo do resumo, o Extraordinário narra um ano da vida do August Pullman. O menino que nasceu com uma síndrome rara, que fez com que o rosto dele nascesse deformado. O ano em que o filme acontece é o ano que ele vai para a 5ª série. E a mãe dele decide que ele não vai mais estudar em casa, que tá na hora dele conhecer outras pessoas e respirar novos ares, começar a ser introduzido na sociedade. Ela decide fazer isso por conta da mudança do ciclo. A 5ª série é o primeiro ano do segundo ciclo do ensino fundamental, então todo mundo vai ser aluno novo, não só ele. Apesar do Auggie ser o protagonista do filme, esse filme ele é dividido em episódios e a gente consegue ver vários pontos de vista de vários personagens. E cada episódio leva o nome de um personagem. Mesmo com essa mensagem positiva, é muito bacana que o Extraordinário tem, pra mim, fica um pouquinho descolado da realidade. O menino é bonzinho demais, a família é boazinha demais, até as pessoas que fazem coisas ruins nesse filme, elas se redimem no final. Todo mundo que tem qualquer atitude negativa nesse filme se arrepende, se redime e acaba bem. Não tem um vilão até o final do filme. E é isso que faz esse filme ser um pouquinho descolado da realidade pra mim. Até enquanto eu assisti, eu me lembrei do meu período na 5ª série. As crianças eram bem diferentes. Na minha região, pelo menos, as pessoas eram muito mais sexualizadas. Elas eram muito menos ingênuas e parece que até um pouco maiores do que essas crianças da 5ª série. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua 5ª série? Me conta aí embaixo. Me diz também se eu tive uma infância zoada ou se é impressão minha. E sobre o formato episódico, o primeiro é o do Auggie. É nele que a gente descobre a condição genética dele, as 20 e tantas cirurgias plásticas que ele fez pra ficar com o rosto do jeito que é hoje. Ele tem até uma lousa no quarto dele que tem todas as pulseirinhas de cada cirurgia plástica que ele fez. É muito legal. Aliás, a direção de arte desse filme tá muito legal. A gente tem um cenário de umas coisas muito bacanas. E aí depois de passar por tanta coisa, é natural que esse menino seja tímido, certo? Só que pra mãe dele é a hora dele começar a encarar a vida real. O pai fica meio receoso, mas eles decidem que é a hora certa. E aí eles matriculam o Auggie numa escola. Lá o professor Busanfa propõe um tour pela escola. Ele elegeu 3 alunos pra levar e pra mostrar as instalações pro menino para que ele pudesse ficar mais situado para quando a aula começasse. As crianças que recebem ele são 3 grandes estereótipos dos estudantes norte-americanos. A primeira é a Charlotte, que é o estereótipo da patricinha, rosinha, aspirante atriz, loira, essas coisas assim. O segundo é o Julian, o Mauricinho, todo engomadinho, com sapato lustroso. E o terceiro é o Jack Will, que é o esportista cabecinha de vento. E aí, nesse tour pela escola, a gente já consegue entender mais ou menos como é que vai se dar o relacionamento lá dentro. O Jacob Tremblay tá incrível nesse papel. Você não sente que é uma pessoa interpretando, parece muito. A baixada de cabeça, os olhares, a tristeza, as reações que ele joga pra fora pra gente são muito convincentes. E a maquiagem também tá incrível. Um outro ponto interessante também é que as crianças estão muito boas. Tem muita criança boa, né? Bom, à noite em casa, eles conversam sobre o dia deles e a mãe dá algumas dicas de como lidar com pessoas ruins. Fala que as pessoas que atacam muito têm problema de autoestima e tal. E aí, enquanto ela vai tirar os pratos,
o pai fala: se esse cara ou qualquer pessoa te empurrar, você vai lá e empurra de volta, não apanha, não leva pior. Só que ele fala isso tudo cochichando porque ele diz que ele tem medo da mulher dele. Chega o dia de ir pra escola, a família inteira leva o August até lá, ele vai com um capacete de astronauta, que é o que ele usa boa parte do filme, pelo menos no começo, e que foi presente da Miranda, que é a melhor amiga da irmã dele, a Via. Chegando lá, a mãe e a irmã se despedem do menino, ele vai até a porta da escola, o pai chega junto e fala pra ele: nunca levante a mão mais que 2 vezes na aula, menos ciência, ciência você tem que detonar. Isso é porque ciência é uma das matérias mais difíceis e mais disputadas dentro daquela escola, então ele precisa mostrar e ele faz questão que o filho seja bom nisso. Outra coisa que ele diz também é: você pode se sentir sozinho, mas você não tá sozinho. Olha o filme brincando com os sentimentos da gente. Aí nesse caminho, até a entrada da escola, ele recebe vários olhares. As pessoas começam a se abrir pra sair da frente dele, todo mundo olha com estranhamento, e aí ele lembra de uma coisa que a mãe dele ensinou, que é: se você se sente incomodado com um lugar, imagina como se você estivesse em outro. E aí ele passa a se ver vestido de astronauta, fazendo vários high five, passando muito em câmera lenta, todo mundo adorando ele. E aí lá dentro, ele encontra uma carteira vazia, senta, mas é um menino que sempre tá olhando pra baixo, ele não encara muito as pessoas. E aí, nisso, ele sempre tá de olho no sapato das pessoas. Ele diz que quando você enxerga o sapato da pessoa, você sabe muito sobre ela. E aí, dentro da sala de aula, a gente tem o professor Brown, que ensina para as crianças o que é preceito e pede para que elas falem um pouco sobre elas. O Julian diz 2 coisas sobre ele. A primeira é que ele comprou um jogo pro Wii, e o segundo é que eles compraram uma mesa de ping-pong. Ou seja, fala um pouco sobre como ele é fora dali. O professor depois aponta pro Og, o Og faz assim, ele faz assim, e aí ele acaba tendo o que dizer. Primeiro ele diz que tem uma irmã chamada Via, uma cachorra chamada Daisy, e por último ele emenda que é fã de Star Wars, e depois pede desculpa por ter dito 3 coisas. E aí o Julian diz que quer perguntar uma coisa pra ele. A primeira coisa que ele pergunta é o motivo da trancinha que ele tem, se aquilo é porque ele queria ser um Padawan, que é um aprendiz de Jedi. Depois ele já emenda qual é o personagem preferido dele. Ele responde Boba Fett, e aí ele pergunta o que ele acha do Darth Sidious, que é um personagem do Star Wars que tem uma cara meio esquisita. E aí nesse momento esse personagem aparece atrás do Julius em pé, põe a mão no peito e fala: essa doeu. Aliás, isso é uma coisa muito interessante nesse filme, porque tanto esse personagem quanto o Chewbacca aparecem algumas vezes. Tudo isso para ilustrar o amor que o Og sente por Star Wars. Isso é muito bacana de se ver. E aí o professor corta esse papo e pede para Summer, que é uma outra aluna nova, ler o preceito do mês. O preceito do mês é: quando você tiver que escolher entre ser gentil e estar certo, escolha ser gentil. Toca o sinal, o povo vai pro refeitório e o Og come sozinho. Enquanto ele tá lá sentadinho, vem o Julian do lado dele, ele vai conversar com ele e ele acaba sendo hostilizado e o menino vai para outra mesa. Na aula de ciências, a professora começa a fazer as perguntas e o August sabe todas as respostas. E aí a gente vê o resto do dia dele até chegar na aula de educação física, que tem queimada, ele toma várias boladas, e aí na hora de ir embora os meninos hostilizam ele por conta da trancinha dele. Ele vai embora muito chateado. Na porta ele encontra a mãe dele, coloca o capacete de astronauta e vai embora. Em casa a Via também não teve um bom dia. A melhor amiga dela, a Miranda, voltou de um acampamento de férias, não falou com ela e simplesmente decidiu que não quer mais ser amiga dela por nenhum motivo aparente. A Via fica chateada, mas bola pra frente. Ela tá bem acostumada a ser deixada para segundo plano. Inclusive essa personagem é muito legal, eu achei muito bom o desfecho que ela tem, mas a gente ainda chega lá. E aí em casa ela tá lá no quarto dela revendo as fotos com essa amiga dela. O Og chega com tudo dentro do quarto, pega uma tesoura na gaveta, corta a trancinha dele e sai bravo. E aí eles estão lá jantando, o Og tá com capacete, o pai tenta levantar a bola, contando sobre o dia dele, a mãe fica meio assim, eles tentam conversar com ele, ele fica bravo, ele fica muito bravo e diz: por que eu não posso fazer que nem todo mundo, que é só dizer que meu dia foi bom e pronto? E sai, vai pro quarto. Nessa cena da janta também a gente fica sabendo que a Isabel, né, que é a mãe do Og, ela tava fazendo uma tese e ela abandonou. E a gente sabe que essa tese tá abandonada há muito tempo, quando ela mostra um disquete onde estava salvo esse arquivo que está corrompido. E aí deixa ela pra trás na mesa, a Via conversa com a cachorra e diz: ninguém quer saber sobre o meu dia, né? E aí no quarto a mãe tenta consolar o menino por conta do dia ruim que ele teve, e ele pergunta: eu vou ser feio pra sempre? As coisas vão ser assim comigo pra sempre? Ela diz que não sabe e tenta acalmar o menino. Ela conta uma história das rugas e das coisas, é muito bonitinho, mas assim, muito frase feita. Os caras estão brincando com você o tempo todo e o tempo todo tentando fazer você chorar. E mais uma cena, assim como todas as outras, que termina sempre pra cima, de forma positiva. Depois a gente tem o capítulo da Via, o primeiro dia dela, que é o primeiro dia de aula do Og. Na escola dela, depois de tomar um fora da amiga, ela conhece o Justin na porta de uma sala de teatro. O cara fica interessado nela, eles começam a bater um papo, ele propõe que ela entre pro grupo, ela diz que não, e nessa conversa ela diz que ela é filha única, mas não por ela ter vergonha do Og, mas porque ela gostaria de brilhar, de ter o espaço dela, sabe? De não dividir essas atenções que ela sempre dividiu. E aí depois da aula ela vai pra casa, o pai vai checar como é que ela tá, e aí aquela emenda
do dia do bullying que o menino sofreu, que eu acabei de falar. E a gente percebe aí que eles não estão muito interessados na vida da menina, que o pai diz: manda um abraço pra Miranda, e elas já nem estão se falando mais. E aí depois disso a gente conhece um pouco mais sobre a mãe pelo ponto de vista da Via. A Via tá sentadinha e ela começa a narrar pra gente algumas coisas sobre a mãe. Que a mãe é uma pessoa que desenha muito bem, que ela só não terminou e não pegou o diploma por conta de uma tese que não foi entregue, que ela abandonou aquilo pra cuidar do Aug e que ela não percebe, mas ela coloca o menino no centro de todas as coisas. Então todos os desenhos que ela faz tem o Aug como personagem principal. E a única coisa que ela gostaria é que aqueles olhos tão talentosos olhassem pra ela pelo menos uma vez. No dia seguinte, ela vai pra primeira aula de teatro, encontra o Justin e acaba dando de cara com a Miranda, que também tá matriculada no curso, mas bola pra frente. Enquanto isso, na escola do Aug, é dia de tirar retrato da turma, ele tenta fugir, mas acaba saindo na foto, não vai ter jeito, né? E aí o Aug narra um pouco sobre o sentimento dele com a escola. Ele não gosta do pátio, ele diz que não gosta porque as pessoas zoam com ele ou porque elas são agressivas. Elas só olham pra ele, abaixam a cabeça e olham de novo. E ele fala que ele entende, ele acha que ele é feio, ele acha que ele é estranho, mas não tem problema. Ele diz também que se o Chewbacca estudasse naquela escola, ele também ia fazer a mesma coisa. E quando ele olha pra frente, Chewbacca tá na porta, ele pede desculpa pro Chewbacca, Chewbacca fala alguma coisa pra ele, abre a porta e eles entram. Mais aula de ciência, mais resposta certa, o Jack Will visivelmente perdido em tudo aquilo que ele tá ouvindo, de repente, teste surpresa. O Aug é o primeiro a terminar, mas ele não entrega a prova, ele decide ajudar o amigo dele e começa a passar as respostas certas sem que a professora perceba. No intervalo, os dois sentam juntos, começam a conversar e surge aí uma grande amizade entre eles. Na saída, o Aug propõe que o Jack vai até a casa dele estudar e a gente vê algumas cenas do desenrolar de uma amizade entre eles. A Via vai na aula de teatro, até que o Justin começa a estimular ela a tentar papel. Um papel, não ser só iluminador. Ela diz: ai não, mas ninguém vai me ver, os meus pais não estão nem aí, eles trabalham muito. Lembra da história do filho único? Ela continua seguindo forte com isso. Ele diz que adoraria vê-la como uma protagonista e que a avó dela ficaria muito orgulhosa. E aí tem um flashback pra Via lembrando da avó, a Sônia Braga. Ela diz pra ela, nesse flashback, que ela é a favorita dela, que ela gosta muito dela, muito mais dela, e que o Aug tem muitos anjos já olhando por ele e que ela é a favorita dela. E depois disso ela dá um pingente, encosta nela, buf, corta para os dias de hoje, a Via sentadinha na praia nesse mesmo lugar onde a avó dela disse as coisas pra ela. De noite ela chega tarde, leva uma bronca e passa a ajudar a mãe na cozinha. E aí a mãe pergunta onde ela estava, ela conta onde ela estava e ela propõe: então vamos ficar nós duas juntas amanhã no dia do Halloween, você não precisa ir pra escola. O Aug vai pra escola no dia seguinte porque é Halloween e ele vai mascarado. E aí ele conta sobre o quanto ele gosta de Halloween porque ele vai mascarado, as pessoas não têm restrição em encostar nele, em falar com ele, olhar pra ele, e que normalmente ele anda sempre de cabeça baixa, mas nesse dia ele anda de cabeça erguida e ele acha isso muito bom. E aí chegando na sala de aula ele encontra os meninos sentados conversando e o Jack Will, que era o então melhor amigo dele, fala que se tivesse a cara do Aug ia querer se matar. Ele tá lá em pé, vestido de Ghostface, fica chocado e vai embora. Ninguém entende nada porque ninguém sabe quem é aquela pessoa que tá ali. Enquanto isso, a Via e a Isabel estão lá em casa curtindo o filme até que o telefone toca. Quem é? Aug passando mal, a mãe deixa a menina e vai atrás do filho. Na volta eles acabam não encontrando o capacete dele. O que aconteceu? O pai escondeu no escritório, mas ninguém sabe. A Via vai até o quarto do Aug e vai tentar consolar ele e ele tá muito bravo. E ela diz pra ele que isso acontece, que todo mundo tem um dia ruim. Ele fala pra ela não comparar os dias ruins dela com os dias ruins dele, porque ninguém tem nojo de encostar nela, ninguém tem nojo de olhar pra ela. Ela fica meio chateada e ela acaba contando pra ele também a história da Miranda ter abandonado ela. Os dois se juntam e vão pedir doces no Halloween. No final das contas, a lição que fica, que ela passa pra ele é que se ele quer realmente ser uma pessoa normal, uma criança normal, ele precisa entender que a gente vai ter dias de altos e baixos. E aí passa mais um tempo, a audição da peça acontece, a tese da Isabel é recuperada e a relação do Aug com o Jack Will fica bem estranha. Enquanto a gente vê cena da amizade dos dois meninos, a gente escuta a narração do Jack Will dizendo o quanto o Aug é legal e o quanto ele gosta dele, aprendeu a gostar depois que ele conheceu melhor e que se ele pudesse escolher entre qualquer menino da quinta série como amigo, ele escolheria o Aug. E aí no final dessa narração a gente chega ao momento atual onde o Aug não tá muito afim de ser amigo do Jack Will. Ele chega até a Summer e pergunta: Summer, por que ele não quer ser meu amigo? Ela diz: só posso te falar uma coisa,
pânico. Nesse momento, a Summer e o Aug já viraram melhores amigos e eles estão fazendo tudo juntos. Na escola da Via, sai o resultado da audição e ela ficou como a substituta da protagonista. A protagonista ficou com a Miranda. Percebe o subtexto aí de que ela vai ser sempre a sombra de alguém? No caminho de volta pra casa, o Justin consola, diz que prefere muito mais ela nesse papel e diz que tá louco pra beijar ela. O que acontece? Eles beijam e na sequência eles vão até a casa deles, mas numa boa, tá? Eles têm só 16 anos. E aí no caminho ela fica arrependida, conta que ela não é filha única e chegando em casa ela já conhece quase a família toda. Conhece a mãe e o Aug. Eles estão indo pro açougue pra comprar coisas pra fazer uma feijoada, que o pai adora, e eles ficam os dois juntos em casa. Ela explica a condição genética do irmão dela e diz que é por conta da incompatibilidade genética do pai e da mãe e que isso poderia ter acontecido com ela também. A gente avança mais um pouquinho no tempo e a gente vê a Miranda ligando pro Aug, dizendo o quanto ela gosta da irmã dele, o quanto ela tá com saudade, dizendo que ela gostaria muito que ele ligasse pra ela quando ele sentisse vontade de conversar. Ela não diz isso pra Via porque ela tem ciúme, ela tem inveja da vida que a Via leva. Enquanto a família dela é toda desestruturada e bagunçada, ela gosta muito tanto do Aug quanto da família da Via, que são super bacanas. E nessas férias que ela tirou, ela acha a vida dela tão desinteressante que ela começou a fingir que ela tinha a vida da Via. E ela acabou ficando a mais popular naquele lugar. Ano novo, a Isabel termina o texto dela, tá prontinha a dissertação. A criançada sai de férias e o Jack Will se lembra o que aconteceu com base na dica da Summer. Pânico, ele revê a cena na cabeça dele. E na aula de ciências a professora propõe que a galerinha se junte em dupla, a dupla que está sentada do lado da carteira para fazer uma atividade. O Jack Will aceita fazer a atividade com o Aug e rejeita o Julian. O Julian fica bravo, na saída ele tira a satisfação, os dois acabam brigando e o Jack Will toma uma suspensão de 2 dias. De noite a Via discute com a família o fato dela não ter contado pra eles a questão da peça. Ela falou que ninguém nunca se interessou pela vida dela e por que agora isso ia ser diferente. E aí quando tudo tá em crise, a Daisy, né, a cachorrinha, não tá bem, ela acaba morrendo. Mas morre de velha, tá? No dia seguinte a gente tem as pazes do Aug e do Jack Will, que acontece enquanto eles estão jogando uma partida online de Minecraft. E tem também a apresentação do grupo de teatro da Via. Lá nos bastidores, a Miranda fica sensibilizada por conta da história da Via e de tudo que tá rolando na vida dela, e ela decide fingir que tá passando mal para dar oportunidade pra amiga dela sair das sombras e ser a protagonista da peça. A menina vai muito bem, é aplaudida de pé e fica super feliz e realizada. Depois da peça, lá em casa, a galera tá reunida e eles veem o projeto de ciências do Aug, que é uma câmera obscura, onde você entra, abre o obturador e você consegue ver a imagem de fora refletida de ponta cabeça. Conceito de fotografia. Esse projeto vai pra escola no dia seguinte, acaba levando o primeiro prêmio e deixa o Julian furioso com isso. Ele começa a provocar o Aug de toda forma, deixando bilhetinho, deixando desenho, e o negócio culmina numa foto grudada na porta do armário dele, onde o Aug foi removido por Photoshop daquela foto da turma que eles tiraram no começo. Corta pra sala do Sr. Busanfa, a gente tem os pais do Julian e a mãe dele assume a autoria da foto. Ela diz que ela não aguentava ver aquilo, que o menino passou a ter pesadelos depois que começou a conviver com o August. E ela não queria que os amigos da família perguntassem sobre aquele menino estranho, ela queria que falasse sobre o filho dela. O Sr. Busanfa mostra todos os bilhetes e propõe uma suspensão de 2 dias. Os pais fazem aquela chantagem dizendo: olha o tanto de dinheiro que eu pus, olha como eu sou influente. Ele não cede e eles dizem: então a gente não volta depois das férias. O menino fica chateado, se arrepende do que fez e a gente tem mais uma redenção aí no filme. E aí chega o dia da excursão pré-formatura, a galera vai para um parque, todo mundo da escola. E na hora do cinema, o Jack Will e o Aug, eles decidem não assistir, porque é o Mágico de Oz e eles querem explorar lá o lugar. A testa da Isabel tá prontinha e impressa e o namoro da Via vai muito bem, obrigado. No meio do mato, o Jack e o Aug são cercados por meninos maiores da 7ª série e quando eles vão apanhar, eles são salvos por outros meninos da turma, os meninos maiorzinhos. Eles fogem, o Aug cai e aí acaba machucando o braço. Eles conseguem ficar num lugar a salvo, junta com o resto do grupo, e aí depois tem uma cena que ficou meio nada a ver, meio jogada. Aliás, se você ler o livro, me conta aí se tem algum desenrolar diferente, tá? O menino, o Jack Will, ele é empurrado por um menino grande, cai, bate a cabeça na pedra. Primeiro ele sente a dor, né? Então a gente vê a primeira cena que mostra alguma coisa aconteceu na cabeça. E a gente sabe que batida de cabeça é grave. Depois, quando eles conseguem fugir e ir para um lugar seguro, ele põe a mão na nuca e tem sangue, mas não tem nenhum desenrolar disso. E aí, passando essa situação, todo mundo fica amigo, grupinho redimido, tem a queima de fogos,
pronto, eles estão prontos para se formar na quinta série. E aí, enquanto se arrumam, o pai do Aug e o Aug estão conversando e o pai dele fala: eu escondi seu capacete porque eu queria ver o seu rosto, eu tava com saudade de ver a cara do meu filho, mas se você quiser, eu posso encontrar. A mãe não sabe que o capacete sumiu. Corta pra cerimônia. Lá o Sr. Busanfa tá acompanhando a formatura, tem o coral, tal, todas aquelas coisas clássicas de formatura, e ele diz que tem uma medalha de honra ao mérito que é entregue uma vez por ano pra pessoa que prestou os melhores serviços. E o vencedor quem é? Aug. E se você não chorou até agora nesse filme, agora é hora de você chorar. A frase final, que é uma narração do Aug, é incrivelmente bonitinha. Ele não chega a dizer nada, tá? É tudo narrado. Ele diz que ele não sabe como ele ganhou essa medalha e que talvez todo mundo seja extraordinário, mas que ele acredita numa coisa, que todo mundo deveria ser aplaudido pelo menos uma vez em pé. E ele começa a dar alguns exemplos e termina com a mãe dele, que nunca desistiu dele. E aí a última frase que ele fala é sobre o preceito mais recente do Professor Brown, que é: seja gentil porque todo mundo enfrenta uma batalha, e se você quiser realmente conhecer alguém de perto, é só olhar. E aí, meu filho, sobe o som e fim. Um filme muito fofinho, que tem diálogos que apelam pra cacete no coração direto da gente, e tem uma trilha sonora que acompanha muito bem tudo isso. Resumindo, é um filme muito, muito, muito bacana, ele é imperdível com certeza, mas é um filme que não é necessariamente requisito assistir ele nos cinemas. Desde que você veja em algum momento da sua vida, tá valendo. E com isso eu encerro a minha crítica barra análise barra spoilers de Extraordinário. E agora eu quero saber de você. Você já viu? Você já leu o livro? O que você achou? A adaptação ficou boa? Me conta aí nos comentários e vamos papear. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e fica ligado em tudo que vem por aí, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!